A lição começa dizendo: um dos principais temas da Bíblia é o da presença de Deus, santificando lugares. Então, nós estamos falando de Nova Jerusalém e estamos falando da presença de Deus. Lembrando, o contexto, a pregação é para o povo exilado que vai, assim, a partir dessa mensagem de esperança, confiar no Senhor. Haveria a reconstrução do templo e eles voltariam a ter comunhão com o Senhor. O Senhor havia se retirado da presença deles, no sentido de que eles estavam cativos. Nós vimos na semana passada que o Senhor não os deixou, mas de certa forma eles estavam separados do Senhor, separados do templo. Vimos também e sabemos que essa lição, quando fala de Nova Jerusalém, está também falando a respeito dos céus. Então essa perfeição, essa santidade, esse lugar da presença do Senhor, com certeza será os céus. Nós temos aqui exemplos dessa questão de lugares separados, santificados. Primeiro, aqui a sarça ardente. Deus ordena a Moisés que tirasse suas sandálias para entrar ou por entrar em uma terra que tinha se tornado santa por causa da presença divina na sarça. Também temos o mesmo tema encontrado no Jardim do Éden. Aqui é considerado como separado, distante do restante da terra por 4 rios. Por que ele é separado? Porque a presença de Deus estava ali. Bem a exemplo, o tabernáculo. Salomão encheu o templo em Jerusalém, aquele edifício, bem como o tabernáculo no tempo de Moisés, passou a ser um santuário por causa da presença de Deus. Como nós estávamos falando há pouco, devido ao pecado do povo, ao afastamento do povo, nós vemos a glória do Senhor se separando daqueles. O templo havia sido completamente profanado pelos habitantes de Jerusalém, assim a glória do Senhor que santificava aquele lugar, separando do restante do mundo, o abandonou. Mas há uma esperança. O texto, ou a profecia, ela é exatamente sobre essa esperança. A presença do Senhor transformando lugares, essa visão, e é o que nós vamos tratar nessa lição. Nesta lição veremos como diante de um novo templo enchido pela glória do Senhor, a vida ao redor dele é completamente transformada e santificada. Irmãos, aqui a gente já pensa, como é importante a presença do Senhor, como é importante nos separarmos daquilo que não é do Senhor. No Senhor há esperança, no pecado há separação de Deus. E aqui nós temos a mensagem de que mesmo que por algum tempo passamos por essa separação de Deus, a nossa esperança está no Senhor. Que a visão que nós devemos ter não é do pecado, da queda, mas da promessa de Deus, que diz: olha, eu tenho um tempo, um lugar, onde você vai habitar na minha presença para sempre.
Então vamos lá, ponto 1. A fonte de vida está no templo. A lição anterior falava sobre a estrutura do templo, talvez aqui mais sobre a questão do funcionamento do culto e tudo mais. Agora, a lição de hoje se volta para fora. O templo como fonte, a fonte de vida está no templo. Que visão é essa? Ezequiel contempla um rio que sai de debaixo do limiar do templo, fluindo para o lado oriental. Então aqui nós percebemos, ele fala de um pequeno fio de água que vai caminhando, que vai passando e vai se tornando grande. E chega a ser tão grande a ponto de ninguém conseguir atravessar de um lado para o outro. Essa é a visão de Ezequiel. Poder transformador. Esse rio tinha um poder impressionante. Então ele tem a visão desse pequeno fio que vai crescendo, se transforma num rio que não dá para se atravessar facilmente de um lado para o outro. Seu poder era tão grande que uma porção de água, ao desaguar no Mar Morto, ele transforma completamente esse mar. Então, qual é a visão aqui? Águas que transformam. Pescadores poderiam pescar nesse rio. Peixes iriam encher as suas águas. Mas também a margem do rio. O que ia acontecer à margem desse rio? Árvores frutíferas cresceram. Produziam fruto o ano todo. Tudo isso causado por esse rio que surgiu do templo, um fino filetezinho de água que se transformou nesse rio. A lição aqui diz: quando se considera atentamente a visão, chega-se à conclusão de que isso não pode se cumprir naturalmente. O que não pode se cumprir naturalmente? Não que um rio, a gente já ouviu várias vezes que um rio surge daquele filetinho de água e que vai crescendo. Ele está falando que não se pode cumprir naturalmente especificamente desse lugar. A gente sempre fala, não tem esse rio lá naquele lugar, indo para aquele lugar, lá tem o Mar Morto. Geograficamente é impossível um rio ficar muito maior, conforme se afasta da fonte. A mensagem é clara: o próprio Deus é a fonte que acompanha o rio em todo o seu trajeto. Onde quer que as águas chegassem, a vida de Deus estava transformando, curando e santificando. Mais uma vez vou repetir, geograficamente, na geografia das terras de Israel, jamais um rio rumando para o Oriente poderia começar com um fio de água, saindo debaixo do templo e se tornando mais caudaloso à medida que se distancia da sua nascente. Essa imagem, então, essa visão, ela é mais do que uma visão física terrena, é uma ilustração de Deus, aquilo que sai do seu trono e por onde vai passando, vai produzindo vida, vai tirando a morte. Aonde toca,
produz fruto, peixes, árvores frutíferas. Essa é a visão de Deus, essa é a imagem de Ezequiel. Se eu falar uns Isaías aí, vocês me perdoem. Tá? Vou falar Isaías hoje à noite, toda hora Isaías. Bonito, não? Essa é a imagem do nosso Deus. Quando que essa profecia aconteceu? Aconteceu na construção do templo, acontece diariamente na nossa vida, aconteceu na nossa conversão, mas a maior promessa é exatamente o momento em que nós estaremos com Deus na vida eterna, novo céu e nova terra. Não vai ter mais mar morto, não vai ter mais sequidão, deserto, dor, dificuldades. Esse Deus é o rio que corre do trono e vem dando vida para nós. Onde quer que as águas chegassem, a vida de Deus estava transformando, curando e santificando. E é exatamente isso que acontece. O poder de Deus, ele não pode ser limitado por um rio morto, uma pessoa morta. O poder de Deus traz vida, ressuscita. Contraste poderoso então que nós estamos vendo aqui. Jerusalém antiga, Deus ausente, morte reina. Nova Jerusalém, Deus presente, vida abundante. Se algum irmão quiser falar, fique à vontade. Vamos seguindo aqui. Ponto 2. A vida cotidiana é organizada a partir do templo. Aqui nós temos alguns pontos. Distribuição de terra entre as 12 tribos ao redor do templo. Elas obedeceriam certas questões aqui. Primeiro, igualdade total. As heranças seriam iguais. Depois, unificação geográfica, todos na terra do Senhor. A terra da visão era representada somente pela terra de Canaã e não pela Transjordânia. Unidade política, um único príncipe sobre as 12 tribos. Não haveria mais divisão para um povo que seria governado por um único príncipe. Inclusão dos estrangeiros, herança igual aos judeus. Os estrangeiros teriam herança igual à dos judeus. Vamos ver um por um aqui. Em primeiro lugar, é possível ver que na visão a distribuição de terra seria igualitária. 12 faixas iguais de terra para cada tribo. Falando da primeira vez que houve a divisão das terras, quando o povo adentrou a terra prometida, havia diferenciações. Que, olha, quando nos tempos de Moisés e Josué, primeiro que a terra não tinha sido toda conquistada, então já havia diferença. Depois ele fala que Caleb e Josué, pela fidelidade, eles tiveram porções especiais entre os seus irmãos. E entre outros detalhes. Aqui se fala de 12 faixas iguais, uma para cada tribo. Essa mensagem, nós sabemos que ela está relacionada ao tempo da época lá, a profecia para eles, mas ela, principalmente, ela está falando a respeito dos céus. E eu acredito que essa mensagem, ela
foi entendida também para quê? Por aqueles. Onde há terras iguais? Nos céus, não há diferenciação. Não seremos diferentes uns dos outros. Ponto 2. Unificação geográfica. Todos na terra do Senhor. A Transjordânia não é contada como território a ser dividido. Rapidamente, tentando lembrar o que ele está falando aqui, é que havia as tribos de Ruben, Gad e Manassés, que tiveram um território além do Jordão, ou seja, ficaram de fora. Eles conquistaram uma parte que estava fora da terra de Canaã. É uma história interessante, é uma mensagem que podemos dizer é muito atual, né? Por que eles ficaram de fora? Temos muito gado, temos muitas posses, não vai caber tudo lá dentro, né? Ou seja, eles preferiram ficar de fora da terra da promessa do que deixar os seus bens materiais. É uma ilustração muito forte, né, que nós podemos ver. Mas todos estarão na mesma terra, na mesma herança nos céus. Não há essa diferenciação, essa separação, como existe hoje. Que sonho é nós termos uma única igreja. A gente não consegue unir nem as presbiterianas, quando mais ter uma única igreja. A gente não consegue unir nenhuma presbiteriana, né? Nem entre nós mesmos. Muitas vezes temos dificuldades de relacionamento. Mas aqui é o sonho, todos na terra do Senhor, todos unidos no Senhor. Ponto 3. Pode falar. Só reforçando aqui, esse simbolismo da divisão de terra, como o senhor falou aí, reforça novamente a morada santa, que um dia nós estaremos. E o príncipe que diz aqui, é um princípio que não é injusto, é Jesus trazendo analogia, né? Que Cristo vai um dia voltar, nos buscar e todos nós estaremos juntos. Lá nós vamos ter essa comunhão, essa união, porque aqui, como o senhor disse, é difícil, né? E a gente fica impressionado como que a palavra de Deus ela é rica, né? A gente tem aqui, cada ponto desse poderia ser uma semana, né? Essa lição aqui acho que dá para fazer um trimestre nela. Só uma lição, só um texto bíblico, a profundidade, a gente passa bem rapidinho, né, nos pontos. Tem muita coisa que a Bíblia nos ensina. E assim, como é bom a gente estudar. E é interessante, pastor, que essa simbologia que vem trazendo, passo a passo, a gente estudando vai clareando a mente, o entendimento facilita, né? A gente estudando, lendo a Bíblia somente em casa, né, às vezes claro que se a gente parar para estudar também nós vamos entender melhor, mas uma leitura rápida passa totalmente desapercebido tantos detalhes que nós estamos aqui, né, todas as lições, desde a primeira e as demais que nós já estudamos, é muito bom mesmo. A unidade política, aqui ele fala, né, antigamente houve separações, 2 reinos, e não havia unidade entre o povo do Velho Testamento, poderíamos dizer, né? Como eu acabei de dizer, nem sempre há essa unidade entre o povo. Aqui diz, na época do profeta, inclusive eles estavam exilados, separados, mas aqui é uma esperança futura de uma união, um único príncipe, o único rei, o único governador. E a gente não precisa nem pensar em termos de igreja, né? Basta a gente pensar em nós mesmos. Hoje nós vivemos, e muitas vezes numa guerra de reinos, né? Reina Cristo, reino eu,
ou reina os meus desejos, como a gente estava falando, né? Mas aqui a profecia fala sobre que teremos esse único rei. Já temos um único rei, Jesus, mas em um dia estaremos assim de forma completa, sendo governados por ele. As 12 tribos, um único príncipe. Todos os povos da terra, um único príncipe. E por último aqui, né, desse tópico 2, a inclusão dos estrangeiros, herança igual aos judeus. Os estrangeiros fariam parte desse povo coeso sobre a liderança do mesmo rei. Ezequiel 47, 22, 23. Dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vós serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhes dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Aqui a lição nos lembra que o estrangeiro no Antigo Testamento era considerado uma figura vulnerável, era considerado como alguém que não tinha herança. É como os órfãos e as viúvas, né? Eram frágeis. Mesmo eles sendo tratados, né, não havia da parte de Deus uma lei que dizia que devia castigar o estrangeiro, né? Haviam leis até para proteger, mas eles não tinham herança, eles eram um povo, vamos dizer assim, de uma classe diferente, uma classe inferior. Ezequiel então contempla o momento em que os estrangeiros seriam integrados social e economicamente por completo, inclusive possuindo terras como os judeus, um só povo. E aí a gente lembra, né, que a igreja que somos nós, exatamente, não é o Israel, não é um povo, uma raça específica, mas é todos aqueles que foram chamados, escolhidos por Deus, seja judeu, grego, seja quem for. Deus não escolhe por alguma característica que nós temos, mas Deus escolhe conforme a sua vontade, de todos os povos, raças, tribos. Assim o Senhor escolheu. Isso tudo que nós estamos falando aqui está relacionado ao impacto da presença de Deus, da glória de Deus, a transformação extraordinária que Deus assim pode fazer. A gente vê, né, como o mundo às vezes parece que está piorando, que está um caos, né? Tanto desgovernos, tantos problemas, tanta infidelidade. Mas nós temos essa esperança, que o Senhor um dia trará a paz, a plenitude, a organização. E esse dia se aproxima, irmãos. Se aproxima. Pode falar. Eu me lembro, professor, do Paulo escrevendo aos Efésios, ele traz uma lista lá. Nós fomos escolhidos em Jesus para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquele outro. E às vezes nós queremos tomar um lugar que não é nosso, nesse, digamos assim, nesse conjunto de coisas que estão indicando ali que nós fomos escolhidos. Primeiro, fomos escolhidos para ser santos. Veja que santos, para sermos iguais. Aquele que o senhor disse antes, às vezes a gente cria um rei dentro da gente e esse rei tem que reinar. Ele tem que ser maior. E não é assim. Nós sabemos que no final nós somos nivelados. Por isso que está falando, todos vamos ter, a Bíblia fala de galardões diferentes, sim. Mas vamos ter o mesmo
o propósito é o mesmo, estarmos juntos do Pai Celestial, daquele que nos escolheu, daquele que nos controla cada dia, nos orienta cada dia através da palavra, através das coisas que nós vemos. Por que não? Sabemos que o fim é certo, se é amanhã ou se é depois, não sabemos, mas ele é certo. E para isso nós temos que estar buscando cada dia mais esta compreensão. Se nós fomos criados para sermos santos, o que nós precisamos fazer? Buscar santificação, buscar comunhão, buscar viver uma vida reta. Eu sei que muitas vezes nós somos incapazes, sim, mas eu sou incapaz, então vou deixa como está. Não. O senhor falou antes que nós queremos mais, e eu quero mais. Quem não quer ser mais humilde, então está ruim o negócio para o lado dele. Quem não quer buscar mais santificação, então está com um problema sério. E assim por diante. Eu quero mais comunhão. Eu quero. Como que eu faço para isso se realizar na minha vida? Me movendo. Saindo do meu lugar, buscando essa comunhão. Então, eu tenho pensado ultimamente, acho que está bem próximo para mim o final da história, porque eu tenho pensado dessa forma. Eu preciso de mais humildade. Eu preciso de mais calma nos meus afazeres, nas minhas atitudes. E o Senhor disse também na mensagem anterior que convém que ele cresça e que eu diminua. Quem sou eu? Um chamado, um escolhido para fazer parte. Não para ser alguém mais importante. Eu devo sim ser uma luz, e Jesus disse isso. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E luz é para brilhar, o sal para cumprir sua função. Sim, mas para isso eu preciso buscar mais. Preciso buscar mais. Do contrário, não sei o que será depois. Um povo que ouviu e continuou não dando ouvidos. Será que a gente tem alguma coisa a ver com isso? Será que o meu comportamento tem alguma coisa a ver com isso? Ou não? É uma pergunta que eu faço para mim todos os dias. Isso me preocupa. Eu estou progredindo com essa preocupação? Ainda não sei. Mas como diz a palavra de Deus, sabe, né? Da minha vontade, daquilo que eu preciso, daquilo que eu quero. Mesmo eu não conseguindo tudo que eu quero, mas Ele sabe muito bem disso, eu quero mais. E essa aula vai mostrar para nós que santificação é a aproximação de Deus. O primeiro slide que nós mostramos, que fala que a presença de Deus, ela torna um lugar santo. Se você quer a luz, você quer ser iluminado, você tem que se aproximar da luz. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós somos santos. Ponto 3, o Senhor está ali. De tudo o que Ezequiel viu ao longo do seu ministério, certamente nada foi mais impactante do que a visão final. Aqui fala, né, que Ezequiel não teve a oportunidade de estar no templo. Como vimos na primeira lição, ele, como um sacerdote, foi criado para servir a Deus no templo, porém nunca tivera essa oportunidade. Entretanto, contemplara em sua última visão um templo maior e mais significativo do que o templo que antes de ser exilado, havia em Jerusalém. Não esteve presente naquele templo antigo, mas ele tem a visão de um templo muito maior, que é a visão dos céus, a visão da glória de Deus.
ele contemplou um templo maior e mais glorioso que o anterior, uma cidade organizada ao redor do templo, a Nova Jerusalém, já que a antiga fora destruída. Tudo isso seria concretizado em um dia futuro, em que a cidade passaria a ser chamada de O Senhor está ali. O Senhor está ali. Dá um bom tema de mensagem, né? O Senhor está ali. Jerusalém antiga foi destruída porque o Senhor não estava ali. Toda a história conta, né? Quanto o povo se afastou, o quanto o templo do Senhor foi deixado de lado. Mas a Nova Jerusalém será eterna, porque o Senhor está ali. E essa frase que final diz, esta não é apenas geografia, é teologia da presença divina. Então, o que significa essa frase? A antiga Jerusalém foi destruída e agora a Nova Jerusalém estaria para sempre segura, porque o Senhor está ali. A nossa segurança, a vida, a alegria está nessa frase, o Senhor está ali. Já percebeu como muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas, mas parece que não há alegria, não há nenhuma motivação para aquilo. Muitas vezes é porque nós não estamos fazendo aquilo na presença de Deus. É claro que os nossos sentimentos nos traem muitas vezes, né? Então não que o sentir seja um fator determinante, mas em relação às situações da nossa vida, o Senhor estar ali faz diferença fundamental. O Senhor estar ali, nós podemos ser santificados. O Senhor está ali, somos orientados. É o que eu disse há pouco. Onde tem luz, tem visão, tem direção, tem alegria, tem tudo mais. Bom, sobre uma comparação aqui feita então de Ezequiel 47 com Apocalipse 22, de 1 a 3, nós vemos uma grande semelhança e uma pequena diferença aqui, né, que foi citada. Mas isso já é o ponto 4, né? Então vamos lá. Nova Jerusalém como novos céus e nova terra. Quer falar? Pode falar. É interessante, pastor, esse tópico aqui, que ele fala que a cidade está construída no centro. E o Senhor está ali. Não quer dizer que em outras épocas o Senhor não estava ali, mas o Senhor não estava presente no sentido de estar orientando. Por quê? Porque o povo tem virado as costas. O Senhor está em todo lugar, a Bíblia fala isso. Mas se você virar as costas para Ele, Ele não está mais com você. Então, nós ouvimos sempre o pastor, as pessoas que pregam, dizer que Cristo, o Senhor, deve ser o centro das nossas vidas. A cidade está construída, o templo está construído no centro da cidade e o Senhor está ali. Na lição passada falava que a cidade seria sem muros, diferente da outra. Por quê? Porque a presença do Senhor estava ali. E agora nesse tópico vai falar um pouquinho mais a respeito disso, que nós vamos entrar nele. Mas é interessante a gente lembrar disso. O Senhor é o centro da minha vida ou mais ou menos? Ele está dizendo também ali 30% só, outra metade está sendo ocupada por meus interesses. Aí Jesus fala lá no Sermão do Monte, não podeis servir a dois senhores. O serve a um, o serve a outro. Às vezes ele pode estar pensando que está servindo, não está? A gente vê isso aí fora, de pessoas que falam uma coisa e vivem outra.
fazem outras, as escuras, as escondidas, ou mesmo não. Eu conheci uma pessoa que dizia que o domingo dele era para Deus, mas a semana não, a semana era dele. Como assim? Como assim? Então é um cuidado que a gente tem que ter cada dia. Porque se o Senhor está ali, no templo construído, no centro, o que mais precisa dizer? Nada. Ele tem que ser o centro da nossa vida, porque senão o negócio não está legal. Então só um lembrete de que a gente precisa estar atento a isso. A partir do momento que a gente descuidar disso, o Senhor não está mais ali. E essa questão da presença de Deus também é interessante. Às vezes a gente vê um Deus longe, né? E Deus está presente. Eu lembro daquela passagem de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente pensa em alguém batendo a porta. Você está lá na sua casa, lá no sofá, fazendo alguma coisa, alguém bate a porta. Essa pessoa está perto, está bem perto. Só que é mais perto ainda do que isso. Quando ele fala estou à porta e bato, ele está falando no coração. Ou seja, Deus está presente. O templo do Espírito somos nós, a presença dele está em nós. E ele fala: abra essa porta, ou seja, me escute, faça do seu coração a minha morada. Eu sou aquele que deve habitar e reinar no seu coração. Bem presente, né? Ponto 4, Nova Jerusalém, como novos céus e nova terra. Estava falando então que há comparações entre Ezequiel 47 e Apocalipse 22, de 1 a 13, mais uma vez, ou um esclarecimento, para mostrar o quanto essa profecia de Ezequiel não estava direcionada simplesmente a uma construção de um novo templo, ou que iria acontecer num futuro próximo, mas na eternidade. Então a gente vê aqui várias semelhanças. Apocalipse 22 diz: então me mostrou o rio da vida, da água da vida, brilhante como cristal, e saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os irmãos lembram da figura do início? Um filete de água que sai do templo e vai lá para o Mar Morto, e o mar se torna um mar com peixes, pescadores, árvores frutíferas ao redor, e está tudo aqui, olha, o rio. Aqui depois ele fala sobre a árvore, 12 frutos, e ele fala sobre a vida. Então, descrevendo ali, rio saindo do templo, Ezequiel viu, João viu, rio de água viva que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Ezequiel viu árvores frutíferas o ano todo. João, árvore da vida que produz 12 frutos. Ezequiel viu transformação do Mar Morto. João fala sobre as folhas da árvore que são para a cura dos povos. E aí a diferença que nós falamos, né? Uma diferença, que a única diferença seria a ausência de um edifício de templo. Na visão de João não acontece, mas a explicação aqui trazida é que Ezequiel, ele tem esse pensamento mais em termos do templo físico do Antigo Testamento. Ele descreve o que ele imaginou. João já não descreve um templo físico, porque ele ouviu da boca do próprio Jesus que era ele o templo, que era o corpo do seu Senhor, que este é o santuário, né? E não um templo especificamente. Não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na história, o homem, ele tem essa tendência
a construir grandes templos, catedrais. A desculpa é que o melhor tem que ser para Deus. Muitas vezes nós percebemos que a questão desses grandes templos estão mais relacionados com o próprio orgulho humano, com a própria vontade humana de tentar representar um Deus. Deus não pode ser representado por um santuário. E um dia não vai haver mais catedrais, templos gigantescos. O santuário é o Senhor. Mais uma vez, podemos dizer não que nós somos contra igrejas grandes, templos. Mas isso pouco importa. E muitas vezes, na cabeça de muitos, importa muito. A pessoa até escolhe a igreja porque ela é melhor, o templo é melhor, né? As igrejas shoppings de hoje. Lá é muito bom. Mas nós sabemos que a presença do Senhor está em todo lugar, naquela congregação pequenina e naquele grande templo construído. E nós adoramos a Deus e devemos adorar a Deus, não o templo, seja onde for. Porque você pode adorar o pequenininho também, né? Eu amo a minha igrejinha pequenininha. Não é o tamanho, o problema é o coração. É, coração. Nela não vi santuário, porque o Senhor, seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, João não viu, porque o santuário é o próprio Deus. Conclusão. A expectativa pela eternidade auxilia também na organização da vida presente. Essa lição ela tem um fator de levar esperança, de trazer esperança para nós, como foi para aquele povo que estava em grande dificuldade. A falta de esperança leva ao distanciamento de Deus. Se você não acha que Deus tem nada para a sua vida, para que você vai esperar? Para que você vai fazer alguma coisa? A questão de esperança ela é muito forte, né? A vida se move através da esperança. Solução, promessa de um glorioso templo futuro. Aonde estaria essa esperança? O que era para renovar a esperança, reanimar? Construção de um templo, ou seja, o templo futuro. A presença de Deus, mais do que a construção, Deus presente. Objetivo, renovar a fé, conduzir à santidade do povo. Esse era o objetivo. A garantia, Deus prometeu estar com eles no exílio. A garantia não é uma esperança baseada numa palavra humana, ou aquela, acho que vai dar. A gente vive do monte de acho que vai dar, né? Não, o Senhor é uma esperança viva. Confiamos no Senhor. Expectativa da eternidade, irmãos, deve transformar nosso presente. O quanto nossa vida presente tem sido transformada pelo Senhor. As pessoas estão buscando transformar a vida presente, baseada em tantas coisinhas, a gente viu há pouco, né? Mais de nada adiantará. A expectativa da eternidade, a nossa fé deve transformar a nossa vida
presente. Priorizar o eterno sobre o transitório. Viver em santidade, sabendo que Cristo está conosco. Manter a esperança mesmo nas dificuldades. E lembrar da promessa: Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. Uma pergunta aqui. Se a presença de Deus transforma lugares comuns em santos, como deveria ser diferente nossa vida diária, sabendo que Cristo habita em nós? Boa essa, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse que está conosco é o Deus que faz novas todas as coisas. Bom, né? Que Deus assim nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, porque a nossa esperança não está baseada em nada neste mundo. E nós sabemos que o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. Principalmente o cuidado espiritual, o cuidado no que se refere a nos preparar um lugar. O cuidado, ó Deus, que vem das Tuas promessas, e que estaremos com o Senhor, e de que na Tua presença teremos perpétua alegria. Obrigado, Deus, por essa lição. Deus, fale aos nossos corações, ó Pai, não nos permita ouvir, ó Deus, tão grande mensagem, ó Deus, e não nos sensibilizarmos, ó Deus. Faça-nos lembrar, ó Deus, que o poder não está em nós, na nossa força, mas o poder está na presença do Senhor, a presença transformadora do Senhor. Traga a luz, ó Pai, às nossas vidas, renove a nossa esperança. Fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém.